Boa noite, como habitual, às terças-feiras temos connosco Dr. António Cunha. Boa noite, António. Bem-vindo Boa noite, ao Paulo. Democracia em Debate. Semana foi boa. Foi, acho que sim, foi. Apesar de Interessante. estares em Lisboa, nós cumprimos da mesma aqui as regras, aquilo continua ali um bocadinho. Deve ser assustador, não? Trabalhar neste momento lá em baixo ou não? É, é assustador, pronto, mas não é assim tão assustador. Assustam os nossos números. Agora nós temos que andar, temos Continuar. que. Agora, evidente, cumprindo sempre as regras impostas pela DGS, o que é lamentável é que haja muita gente que não. Principalmente, já falamos isso aqui a semana passada, principalmente a rapaziada mais jovem que facilitem muito. E que pensa que só acontece aos outros, Só não é? acontece aos outros, mas esquecem-se que se calhar que têm pais e avós com idade e é a altura de arrepiarmos caminho porque estou a ver estes números e vejo Portugal, mesmo até a nível internacional, também falamos isso aqui a semana passada, a ficar para trás. E depois acontece que a Inglaterra fecha-nos os corredores, a Noruega fecha-nos os corredores Exatamente. e o turismo começa a ser preocupante. E com corredores fechados vamos ter um rude golpe na nossa economia. E depois há aqui um tema em último que vai ser bastante interessante, está interligado com isto que estamos a dizer, mas para já vamos começar e tu queres falar. És um homem de educação, É reconhecido por verdade. isso, e obviamente que é o primeiro tema que ao final, estamos no final do ano letivo, um ano letivo muito atípico, muito diferente, como tudo. Podemos, podemos confiar na educação em Portugal, António. É assim, eu creio que sim, nós podemos confiar nos nossos professores, nas nossas escolas. Repara, apesar, e como me referiste muito bem, o ano letivo acabou na sexta-feira passada, foi um ano atípico. Praticamente 2/3 foi em regime dito normal, foi em regime presencial, e um terceiro período, digamos que foi misto, com aulas presenciais para o 11º e 12º ano, e todos os restantes anos em sistema de ensino à distância, coadjuvado pela chamada telescola, mas Telescola. é o hashtag estudo em casa. Portanto, voltando àquilo que tu referiste à confiança, isto só foi possível porque os professores, desde o início, de repente fecham-se as escolas, não é? É declarado o estado de emergência, as escolas fecham e as pessoas tiveram que trabalhar das suas casas. Portanto, tiveram aqui um papel fundamental. E repara, trabalharam desde as suas casas, com os seus equipamentos, com a sua energia elétrica, com os seus telemóveis, nas suas casas, portanto, no ambiente familiar. É evidente que houve muitos professores que sentiram grandes dificuldades porque têm filhos também em idade escolar e os professores também, é bom que se diga, não ganham assim tão bem para, para terem um acréscimo de gastos com o seu próprio trabalho. Mas isso aconteceu. E eu já disse isto na Assembleia da República, já disse no dia 5 de maio em audição regimental ao seu Ministro, sobre este aspecto em particular, nunca ouvi uma palavra nem do seu Primeiro-Ministro, nem do Ministro da Educação, a agradecer o trabalho que as pessoas tiveram às suas custas. Agradeceram que foram, sim senhor, muito solícitos a trabalhar, ok, isso é verdade, mas nunca foi dito que os professores tiveram a trabalhar com os seus telemóveis, com os seus computadores, Com a sua internet. com a sua banda larga. Alguns tiveram que se deslocar, isso foi notícia, tiveram que se deslocar para locais menos próprios, entre aspas, para poderem apanhar a banda larga, para poderem, digamos, Trabalhar. ensinar os seus alunos à distância. E também é que há aqui uma nota que tem que ser dada, que também é justo, o papel também fundamental de parceria que os encarregados de educação tiveram com as condições que cada um tem, mas daquilo que eu me fui apercebendo foram parceiros atuantes, portanto foram um complemento para, digamos, o ensino à distância. Agora, há uma coisa que também nós temos que dizer, isto correu tudo bem, dentro daquilo que foi possível correu bem, mas nós temos a noção de que houve alunos que ficaram para trás. Houve alunos que não tiveram acesso nem à internet, nem a computadores. Uma boa parte deles, não sabemos quantificar ainda quantos, porque
o Ministério não tem, ou se os tem, não forneceu esses dados, e aquilo que se salvou, também é justo dizê-lo, não se deve ao material disponibilizado pelo Ministério da Educação, mas pelas autarquias. Pois. Todas elas, do norte a sul do país, Estamos a incluindo falar as ilhas. naquele programa dos computadores, nomeadamente, que até entregaram aos alunos, Leite de Paredes, Penafiel, Passos Ferreira, Lousada. Exatamente. Um pouco isso, teve que ser as câmaras a avançar primeiro. Não é? Sim, as câmaras foram as primeiras a avançar, porque começaram a ver que... E repara, não foi só avançar para o público do qual é responsável, para aqueles alunos do primeiro ciclo. Não. Avançou até o 12º ano. Por exemplo, que eu conheço melhor, que é o de Penafiel, assim foi. E, portanto, material disponibilizado pelo Ministério da Educação, nenhum. Portanto, isto leva-nos, como tu disseste bem, então, mas podemos confiar nas nossas escolas, nos nossos professores, nos nossos auxiliares e também é bom dizê-lo em quem está à frente com grande responsabilidade, que são os diretores dos agrupamentos e das escolas não agrupadas, que não lhes chegava a sorte, mas é trabalho e deram o seu melhor. E agora, o que me está aqui a fazer alguma confusão é como é que vai ser o próximo ano. Portanto, nós vamos... Que ainda não se sabe. Não, nós temos, portanto, o Sr. Ministro, a semana passada, foi um bocado, digamos que, não queria usar aqui um termo muito violento, mas foi acossado, foi espicaçado por alguns partidos, foi espicaçado também pela comunicação social, porque parceiros nossos europeus já têm planos para o arranque do próximo ano letivo e nós, neste momento em que estamos a conversar, ainda temos zero. As escolas não têm rigorosamente nada. Falei há bocado com um diretor a perguntar-lhe se tinham recebido eventualmente alguma orientação, alguma instrução. Não. Estão completamente em branco. Portanto, o que é facto é que paira assim sobre o arranque do próximo ano letivo muita incerteza. E isso está a começar a criar, digamos, algum stress aos nossos diretores, porque têm que fechar um ano letivo, porque têm que arrancar outro, e para arrancar outro têm que saber com que turmas é que podem contar, têm que saber com que professores é que têm que contar, se contratam, se não contratam, se enviam alguém por ausência de componente letivo ou não. Portanto, isto ainda está muito, digamos, verde. E vamos ter aí que... Agora, mas também uma coisa é certa, o Sr. Primeiro-Ministro, a 11 de Abril, anunciou que para o ano aqui ia ser, portanto, todos os alunos iam ter equipamentos, íamos estar todos ligados e, portanto, íamos ter uma espécie de revolução digital que ia chegar à escola portuguesa. Epá, até agora ainda não há nada. Ou seja, se vão comprá-los como? A contratação pública, não é? Isso requer prazos, requer tempo, não é? E, portanto, agora, eu sinceramente desconfio aqui um bocado. Porquê? Porque nós já tivemos esta promessa em 2016 e depois o Sr. Centeno, ex-ministro das Finanças, resolveu cativar. E costuma dizer o povo, gato escaldado, não é? Portanto, o que é facto é que estamos a 2 meses do arranque do próximo ano letivo e as escolas neste momento não sabem se é o plano A. O plano A neste momento está manco. Há uma data, de 13 a 17 de setembro, se não estou em erro, e mais nada. Pelos vistos, o Sr. Ministro terá dito que a aposta é no presencial total. E se não for? Pois. Portanto, há um plano A, ok? É esse o plano A, mas nós temos de estar preparados para um plano B. Nós não sabemos o que é que vai Exatamente, acontecer. ou para um plano C. Portanto, é preciso E esta história de, por exemplo, de como aconteceu agora nesta fase final, que os mais velhos vão para a presencial e os mais novos ficam em casa. Isso também pode acontecer ainda, não? Tal coisa pode acontecer, depende de como é que a pandemia esteja em setembro. Agora, que há dias, no debate potestativo levado à Assembleia pelo Bloco de Esquerda, o deputado do PS disse que não vamos estar aqui a trabalhar em cenários. Não, nós temos de trabalhar em cenários. Quem está no terreno tem que trabalhar em cenários. E neste momento, na minha perspectiva, há 3 cenários. Há o presencial, há o misto e há aquele que foi. Já está em casa. Portanto, agora as escolas têm que estar preparadas para isso.
E depois é assim, não basta nós querermos o presencial na totalidade. É preciso vermos como é que as escolas se Nomeadamente organizar para um isso. caso que se fala muito, que até não tem a ver com o Covid, mas que até já atrapalhava muitos professores, é o número de alunos por turma. Se tiverem 30 ou 35 alunos numa sala de aulas, como é que vai ser? Então isto quer dizer que se for menos alunos, a priori vamos precisar de mais professores, mais auxiliares, sim. certo? Exatamente. Portanto, é assim, nessa questão, relativamente ao número de alunos por turma, nós temos que ver o seguinte. A propósito daquilo que eu referi há pouco, o Bloco de Esquerda, semana passada, fez uma proposta para reduzir o número de alunos por turma de entre 15 a 20. Ora bem, assim à primeira vista, epá, isso era o ideal. Agora, nós temos que pensar é nisto. As escolas esticam. Eu dou-te um exemplo. Uma escola secundária, só secundária, num edifício, com capacidade, por exemplo, para 70 turmas, mas que efetivamente tem 80 turmas. Baixar, e tem as turmas no máximo legalmente previsto, número máximo de alunos legalmente previsto. Se baixar para 20 alunos, que é o máximo, ou para uma média de 18 alunos, passa num instante para 130 turmas. Ora bem, isso implica o quê? Implica reajustes de horários, se calhar implicaria, sei lá, trabalhar ao sábado, não é? Que já aconteceu no Já passado, ao sábado de aconteceu, manhã. claro que Não é? sim, isso não é de todo Descabido. novo. Agora, nós há grupos de recrutamento onde já não há professores. E depois há uma outra questão, que é como é que, acabando, digamos, a pandemia, o que é que se faria? Íamos voltar atrás? Voltar a dar um passo atrás relativamente ao número de alunos por turma? Bom, a experiência diz-me que o número de alunos por turma é um fator, é um indicador, mas só funciona se as práticas dos professores também mudarem. Claro. Não é? Portanto, eu dou aulas a uma turma com 30 alunos, um ensino se calhar muito mais expositivo. Óbvio. Agora, se essa turma me baixar para 20, 15 alunos, é evidente que eu posso fazer um trabalho E mais próximo, não é? muito mais próximo. Agora, aqui a questão tem a ver com isso. Neste momento, o país não tem. O deputado do PS disse que não há acomodação financeira para contratar mais professores. Não é? Portanto, aquela história de que viramos a página da austeridade, mas alguém acredita nisso? Eu não acredito nisso. Nem tu nem eu. Nós temos tido uma austeridade encapuçada. Nem tu nem eu. Eu posso falar à vontade porque não tenho apoios absolutamente nenhum do governo, não nos quiseram dar. Aliás, até desisti, porque não vale a pena. Não vale a pena. Paulo, só para aqui na sequência. Portanto, temos essa data, falaste em números de alunos por turma, agora as escolas precisam ter ferramentas para poderem elas próprias, e por isso é que estamos à espera ainda ou de alterações ao despacho de organização do ano letivo, que já devia estar cá fora, e não está ainda, mas também entende-se porque é que não está cá fora ainda. Mas o Ministro da Educação já disse que as 5 primeiras semanas que iam ser de recuperação de aprendizagem, ou seja, aquelas que não se efetuaram neste ano letivo. Mas, pasme-se, manda recolher os manuais. Ou seja, vamos ter 5 semanas de recuperação de aprendizagens, e eu pergunto, então as escolas não têm autonomia para decidir se vão ser 5, se vão ser 3, se vão ser 4, se vão ser 6 ou 7? Não. O Ministro da Educação lançou assim 5 semanas para a comunicação social. O que é que acontece? Porquê? Porquê é que recolheram, ou porquê é que mandam recolher os manuais? Porque é isto que ninguém entende. É isto que eu não entendo. Portanto, e manda recolher os manuais sobre, digamos, com o argumento de que é preciso a reutilização. Ok, está bem, é uma política que eles adotaram. Não vou estar a dizer se é bom ou é mau. Para mim, não era para toda a gente, era para quem precisa efetivamente. Porque o nosso país não é um país de primeiro mundo, em termos de finanças públicas.
Portanto, todos nós que pagamos impostos, pagamos esses manuais, não é? Portanto, a minha perspectiva aí é diferente. É efetivamente dar a quem precisa Quem mesmo. precisa. Porque senão depois não sobram recursos para outras situações. E, portanto, aqui era preciso que, efetivamente, relativamente a essa questão, as escolas tivessem, os diretores tivessem autonomia para poderem formar turmas com 10 alunos, para poderem formar turmas com 25 alunos, de acordo Isso com... já aconteceu no passado, não já, António? Os diretores já chegaram a ter essa autonomia, ou não? Não, que eu me recordo, não. Pelo menos do tempo que eu me lembro, em que Nunca estive tiveram na essa autonomia. gestão, Veio não. sempre do Nós Ministério da temos sempre Educação. número máximo, e os mínimos eram sempre questionados e inspecionados, até porque os diretores têm que carregar numa plataforma, pelo menos era assim, no meu tempo, ainda não vai assim há tanto tempo, numa plataforma que eles chamam de Sinajet, que é um sistema integrado de gestão de turmas, em que nós teríamos de colocar lá o número de turmas, o número de alunos, quantos meninos é que tinham NE, portanto, necessidades educativas especiais, e só depois é que elas eram aprovadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Portanto, a nossa autonomia era essa, é carregar turmas Carregar e receber. e termos autorização ou não. E depois ainda temos que as carregar numa outra plataforma, que é a plataforma SIGO. Portanto, não faltam plataformas aos diretores para eles preencherem. É verdade. Muito bem, está por aqui ou há mais alguma nota sobre a educação? Acho que a nota era Está por aqui, só quer dizer, essa. quem me dera que não tivesse esses comentários, que era sinal que a educação estava bem melhor neste país. Covid-19 é preocupante. É evidente que é, mas eu antes ainda queria ir aos rankings. Então, pois, exatamente, o ranking que nós tivemos aqui na região, por exemplo, sei que a escola primária em Sinfãs foi das melhores, no interior, uma boa notícia. Felgueiras, penso também uma escola com um bom ranking. Ora bem, isto faz-me lembrar uma outra questão. Já tivemos um ano completamente atípico e cá temos os rankings. É evidente que os rankings têm que ser olhados Com alguma calma. com alguma calma, porque os rankings não contam tudo. Aliás, os rankings contam aquilo que são os resultados dos exames. Ponto. Ponto cru e assim. E mais nada. Portanto, é evidente que o ranking é a alegria de uns, é a tristeza de outros. Não é? Mas, como eu disse há pouco, portanto, não contam a história toda e nem tampouco revelam o trabalho que é feito em todas as escolas deste país. São um indicador, é evidente que sim, e depois há aqui uma questão que tem que se fazer. Porquê é que, pelo menos dos resultados do ensino secundário, porquê é que as 37 primeiras escolas do ranking pertencem ao ensino privado? Pois. É esta a questão. Portanto, isto aqui já temos aqui um indicador. Ou seja, por que razão é que o ensino privado povoa os 37 primeiros lugares? Porquê é que será? É do público escolar? É dos professores? É do meio socioeconómico? Isto são tudo variáveis que nós temos que ter em conta. Portanto, sabemos que o sucesso académico é importante para a grande maioria dos encarregados de educação, aquelas pessoas que vêm de um... Aliás, deixa-me dar-te aqui um número que, em termos... Isto é o estudo do PISA que revela, portanto, 93,1% dos alunos de meio socioeconómico mais favorecido, 93,1%, anseia a concluir o ensino superior. Enquanto que essa percentagem baixa para cerca de 50% para os alunos que vêm de meios menos favorecidos. Isto também é um indicador. É evidente que nós temos aqui um problema que tem a ver com a nossa estrutura, em termos daquilo que é o acesso ao ensino superior. Os exames, neste momento, e na organização que nós temos de escola e de acesso ao ensino superior, são, digamos, a melhor ferramenta para aferir a capacidade média de entrada nos vários cursos. Agora, o PSD também acha que é preciso fazer uma análise séria
E nessa análise séria passa também a acrescentarmos aos exames outras variáveis, nomeadamente as competências, o saber fazer, etc, etc, etc. Portanto, agora, o que é que os rankings têm vindo a fazer? Epá, instala-se a percepção de que, efetivamente, as melhores escolas são aquelas que têm os melhores resultados. Portanto, não deixam de ser um indicador importante, até para a própria autorregulação do trabalho que se faz nas escolas, porque esse resultado, ou esses resultados, é que vendem. E este vender, entre aspas, porquê? Porque o encarregado de educação, na dúvida, ora bem, não, antes quero que o meu filho vá para esta escola Claro, porque tem melhores obviamente. resultados. E pode criar problemas, não é? Problemas. Não, porque se todos quiserem ir para aquela escola porque é melhor, como é que é? Pois, mas aí digamos, há regras que têm que ser cumpridas, há seriação de alunos, isso está tudo em lei. Portanto, Pois. como é que nós temos que escolher entre o aluno A ou B? Portanto, tem morada, tem uma série de critérios, Requisitos. de requisitos que devem ser cumpridos. Agora, é evidente que não é só para as próprias escolas. Eu até acho, eu vinha para cá e vinha a pensar nisto, que seria interessante, e qualquer dia se calhar vou-me dar a esse trabalho, de saber das escolas públicas, sei lá, das primeiras 100 ou 150, quantas dessas escolas é que foram intervencionadas pela parque escolar? Portanto, são aquelas que têm as melhores condições, condições para as pessoas trabalharem, para os alunos estudarem e, se calhar, as mais atrativas para o público em geral. Se calhar é um estudo que eu ainda vou ver se consigo fazer. Mas vamos ver. Agora, é facto que as escolas devem olhar para os rankings com uma postura reflexiva. E de responsabilidade. E de responsabilidade também. Agora, uma coisa é certa. Nós não somos todos iguais. Cada aluno é uma individualidade. Portanto, é um indivíduo, é único, é irrepetível, como alguém diria. E não partem todos da mesma base. Falamos aqui há bocado na gestão de expectativas e, efetivamente, é diferente eu olhar, o meu filho olhar para a escola e outra coisa é alguém que vem, se calhar, de um meio socioeconómico muito mais baixo. A vida é assim, mas agora, as escolas têm que dar a condições a quem tem menos expectativas para que, efetivamente, possam esses alunos, digamos, entrar no elevador social através da escola. Isso é que é importante. É muito importante. Que é a educação. Isso é que se Exatamente. fala de educação. A escola está. Agora sim, vamos ao Covid. Aos exames, ainda estamos nos Pronto, exames. só aqui uma pequena nota relativamente aos exames. Vai começar no próximo dia 6, digamos, a primeira fase. Este ano também é tipicamente, vamos ter as duas fases. A primeira fase no final deste ano letivo, a segunda fase no início do próximo. Estranhamente também, o Sr. Ministro parece que não teve em conta, isto voltando aqui um bocadinho atrás, parece que não teve em conta que as escolas secundárias e os grandes agrupamentos que também têm escolas secundárias vão ter uma segunda fase de exames logo na primeira semana de setembro e as aulas começam a seguir. Portanto, o Sr. Ministro parece que não sabe o que é acabar um ano e iniciar outro. Claro. Não é? Agora, relativamente aos exames, o que me está a preocupar é... Mas eu, sinceramente, aqui é mais um alerta. Eu acho que as escolas e os diretores já têm consciência disso, mas nunca é demais falarmos disto, até por causa desta pandemia que parece que querem entrar uma segunda vaga em força, como falamos no início do programa. Mais um alerta, porque vai haver provas para trás, para a frente, os professores vão receber provas, vão classificar as provas nas suas casas e é preciso, pronto, haver aqui algum cuidado, porque se não temos cuidado pode haver riscos, obviamente, porque nós ainda não sabemos como é que esse vírus se comporta em termos de transmissão, se é no papel, se é nas
Pois, esse é o grande problema, não é? Exatamente. Sabemos que a nível, Todo o cuidado é pouco. a nível pessoal, sabemos que isso é fundamental. Por isso, mais vale não arriscar e também temos cuidados com o resto. Verdade, é. Covid-19, vai-se agora sim, este penúltimo tema. Está a alarmar, está a ficar preocupante, como tu ainda agora disseste, não sabemos se pega nas coisas, se é só realmente a nível de partículas entre nós, entre os seres humanos. Gotículas, não é? Gotículas, não é? Partículas é outra coisa. O que é que tu tens a dizer? Porquê é que trazes este tema aqui novamente? Trago Não quero por mais. causa da consequência desta grande pandemia que está a ter no mercado do trabalho. E trago aqui uns números que a mim são preocupantes. Portanto, nós temos acompanhado estes números e a comparação homóloga com 2019 é assinalável. Ou seja, já aqui tínhamos falado que a crise vem uma crise terrível. Quem tem empresas está com o coração nas mãos. Se não houver apoios para essas empresas, não há apoios para quem trabalha lá. Apesar do layoff estar a resolver alguns problemas, e ainda bem que o está a resolver, mas o que é facto é que, só para nós termos uma ideia, e isto assusta-me porquê? Porque o nosso país vive muito à custa daquilo que são receitas do turismo. Que é os serviços. E do turismo. Sim, o turismo. Sim, o turismo. E, portanto, há regiões, por exemplo, o Algarve, que eu fiquei estupefacto quando ontem estava a ler estes números, o aumento 251%, não é? 251,6%. Isso é uma coisa muito mesmo Para preocupante. 3 dígitos de taxas de aumento do desemprego, isto é uma coisa brutal. Já não se via desde... Não, isto faz lembrar aqueles números dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos Exatamente. têm uma organização completamente diferente. Exato. E a nível... Exatamente. Agora, os dados intercalares que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social que vem revolvendo, vem apresentando isto relativamente ao Algarve para mim, um descalabro. é catastrófico. Pois. Depois já não a fazer festinhas, pior ainda. Com essas festinhas, se calhar há corredores que se fecham. Exatamente. Aqueles corredores que referiste há pouco. E depois, além do Algarve, mas numa categoria assim, à parte, não nos 3 dígitos, mas deixa-me dizer também, por exemplo, em Viana do Castelo o aumento foi de 71,3% de desemprego. Aqui no Norte. No Norte. Leiria, 52,3%. Lisboa, 44,2%. E Setúbal, 43,1%. Portanto, são números também preocupantes. E quanto mais depressa nós sairmos desta pandemia, ou deste estado pandémico, melhor. E por isso é que é preciso lançar aqui o repto às pessoas que tenham cuidado, que saibam estar, cumpram as regras. E há aqui uma coisa que as pessoas têm que perceber, há multas para isso. Quem não cumprir, há multas. Não é? Há multas, mas eu não vejo nada. Pois, mas isso é outra questão, não é? Estás a ser, aqui a questão é esta, é que eu acho sinceramente que nós no início da gestão da pandemia estivemos bem, fomos considerados um caso de sucesso. Mas depois, creio que o desconfinamento não foi... Houve exemplos que foram dados que estava tudo bem, não estava nada tudo bem, o vírus anda aí. Nunca saiu. Exatamente, anda aí. Já a semana passada disse, é impressionante como é que se entra no aeroporto em Lisboa, E não há à controle. vontade, não há controle. Parece que está tudo bem, tudo igual, não é? Não houve nada. Há uma infecção, tu não consegues seguir as pessoas com Angola, quem contactou. António, Angola tem medidas no aeroporto. Ninguém passa lá sem a triagem do termómetro, sem um papel, às vezes tem um caso negativo. Angola, estamos a falar em Angola. Paulo, mas nós temos 2 exemplos fundamentais, fundamentais, bastante pertinentes, que é o caso da Madeira e dos Açores. Sim. Eu tenho colegas, deputados, que vão para as ilhas, têm que fazer o teste antes. Senão não entra. Não entram. Quer dizer, entram, mas vão para quarentena. Para quarentena. E, portanto, Quer dizer, fim de semana... segunda-feira tem que vir, não tem que vir novamente. Não vão fazer Mas são quarentena. coisas que não
que previne, que dá mais confiança, que depois, lá está, a Madeira não há casos de morte, não é? Não há nada, não é? Felizmente. Felizmente. Não é? Felizmente. É mesmo assim. E os Açores também, pronto. Os Açores acho que a controlaram bastante bem. É evidente que custava no início, mas agora exige que faça teste. Só entra lá quem tiver. Quem tiver teste. Pode fazê-lo lá também. Pois, mas tem que esperar 24 horas tem que em esperar, sítio confinado e por aí fora. Pá, é uma questão de nós sabemos aquilo que queremos ir para a região, pelo menos dos Açores, que é a que eu conheço melhor, pelo menos a ilha de São Miguel. António, O turismo também é fundamental. Falámos aqui nesses exemplos de que há pessoas de cima, como o Presidente da República e como o Primeiro-Ministro, quando foram para a praia, e parece que estavam a apelar agora desta vez, venham para fora, venham para a rua. Mas há algo que realmente ninguém entende. Já não entendiam dar autorização à festa do Avante para se realizar. Mas como é que aparece um cartaz como aquele a promover a festa do Avante? Porque são este tipo de coisas que muitas vezes, se eles podem, nós também podemos. Claro. É que aquele cartaz está tudo bem, aquilo parece que não houve nada. Quando tu vês um cartaz com multidão, venham à festa, a maior festa de sempre, não se compreende. Epá, temos a do Avante, que em princípio se irá realizar. O Jerónimo Sousa já veio dizer que sim, que vai ser tudo, Não se consegue vai tudo correr muito bem. Desconfio, sinceramente. Claro. Aliás, estes casos, as pessoas esquecem-se que estes casos estão a aparecer em Grande Lisboa. Muitos deles foram do dia 1 da manifestação da CGTP, não, da UGT, não, da CGTP. Também depois aquela do Bloco de Esquerda do racismo. E agora está a aparecer. Isso é uma prova que aparece. E tivemos outra ontem. Ontem. A do Chega, não é? A do Chega. Uma série de... Isso também é um pouco incompreensível, como é que o André Ventura também faz isso depois das críticas que fez. Pois, também não sei, as pessoas não conseguem agora entender há uma isto. coisa, as pessoas claro que não entendem. Porquê? Porque, repara, só podem estar agora máximo de 10 pessoas. Mas se for manifestação política, podem estar mais. Epá, o vírus não sabe se isto é uma manifestação política ou se é uma festa. Ou se é um festival. E, portanto, devia haver uma regra, independentemente da natureza do encontro ou da manifestação. Claro. Portanto, se nós queremos efetivamente controlar a pandemia, e também passa aqui a expressão, e nós já estamos a entrar pela madeira dentro. Sim, não é? A nossa economia já está a entrar pela madeira dentro. Muito complicado. Estávamos a contar que em maio, quando desconfinámos, que voltava tudo, as coisas iam correr bem e tal. Eram 15 dias em casa. Exatamente, mas agora são os nossos grandes exportadores de turistas. Os operadores turísticos. A Inglaterra não, o Reino Unido. Se o Reino Unido diz, não, os portugueses, se forem para lá, têm que fazer cá a quarentena de 14 dias. Tu preferes vir para cá ou para a Espanha, aqui ao lado? Não, pois. É evidente, isto para nós é muito, muito mau. E eu acho que as coisas, neste momento, a situação da pandemia não está a correr nada bem. Sim, e é geral. Porque ela está em Lisboa agora, está em Lisboa e Vale do Tejo. Pá, mas isso vai começar a... Mas já antes estava cá e, portanto, o país é muito pequeno, como eu disse, não há fronteiras a meio, certo? E é preocupante, é muito preocupante. E mais preocupante é quando nós temos hospitais que ainda ventiladores ainda chegaram, ainda está, porque as pessoas esquecem-se, mas ainda não há, os ventiladores que têm ainda não chegaram todos. Vila Real, por exemplo, o Hospital Distrital ainda não tem ventiladores. Portanto, é muito preocupante. E eu sei, tu como deputado até falaste comigo, porque nós temos que começar a passar uma mensagem responsável, obviamente, que tem que ir a economia, mas depende também de nós. E as pessoas têm que perceber isso. Sim, claro que sim. Têm que perceber de uma vez por todas isso. Que depende de nós, que isto não passou. Porque, António, eu vejo, passo em Paredes, eu passo em Penafiel, eu passo em Passos Ferreira, e à sexta-feira à noite, ao sábado à noite, eu vejo as esplanadas completamente cheias. Eu próprio fui uma esplanada, não vou dizer onde é, porque não quero prejudicar de maneira alguma, mas eu próprio sentei-me e levantei-me. Porque ao meu lado estava uma mesa com 10 pessoas, à minha frente estava outra mesa com 12 pessoas, e atrás estava tudo, e eu estava ali, e eu peguei, levantei-me e fui-me embora. Porque não arrisco.
porque eu tenho medo. Claro. E isso também parte um bocadinho de nós. E agora parece que pegou moda afrontarmos as autoridades. É um bocado isso, é um pouco isso. Quer dizer, aconteceu no Porto há dias, Sim, também, sim. mais uma data de malta. São 100 que pessoas, se 100, junta. 100 miúdos. Lá embaixo, em Torres Vedras, se não estou em erro, 3 polícias agredidos Sim. no cumprimento da sua Sim, missão. e ainda ameaçaram-nos a que tinham Covid, não é? Exatamente. Portanto, Essas coisas. afinal, mas onde é que nós estamos? Eu acho que vamos precisar de muitos psicólogos e psiquiatras, porque isto está se calhar a afetar Eu não a queria doença ser mental. politicamente incorreto, mas nós se calhar precisamos é de polícia com poder, primeiro sempre a atitude pedagógica. Claro. Obviamente. Mas depois tem que haver a repreensão. Mas depois tem que haver consequências. Porque não sou eu que estou em causa, somos todos. Todos nós. E nós só nos protegemos se protegemos os outros. Claro. Isto para mim é claro. Agora, se quisermos viver num país de faz de conta, em que todos mandam, em que não há autoridade, em que não há nada, então, mas o que é isto? E repara uma coisa, eu faço aqui uma coisa rápida mesmo. Isto faz-me lembrar, às vezes, aquilo que os polícias sentem. Aquilo que, quem diz polícia, diz a GNR, aquilo que eles sentem, aquele sentimento de impotência, faz-me lembrar muitas vezes os professores perante comportamentos desviantes, em que não podem fazer quase nada, ou pouco podem fazer, e isso começa a chegar às gerações mais, à juventude, e, portanto, desrespeita-se um polícia como se desrespeita não sei quem. Isto não pode ser. Se houve coisa que o meu pai, que os meus pais sempre me recomendaram, e isto é verdade, foi primeiro respeitar os mais velhos e respeitar as autoridades. Olha, o meu pai também. O meu pai era guarda nacional republicano, que eu tenho muito orgulho de ser filho de um guarda nacional republicano, e acredito que ele ensinou-me bem a respeitar as autoridades. António, ficamos por aqui hoje, é preocupante, ficamos com essa nota, que no Algarve são 251% de desemprego, mas aqui no Norte também se está a sentir realmente isso, cada vez se vê mais, e preocupa-me os empresários da restauração, porque eles estão a fazer um sacrifício enorme, e vejo uma tristeza muito grande neles, porque as pessoas, há uns jovens, claro que sim, nas esplanadas, mas ainda não está. Bom, e também aqui uma nota, porque tememos que a classe médica e a classe dos enfermeiros e dos auxiliares hospitalares já foi tão sacrificada, já se lhe pediu tanto, que com este tipo de laissez-faire, laissez-passer, vamos ter que despedir, se calhar, para uma segunda vaga, mais sacrifícios para eles e para as famílias. E nós podemos ter, nós todos, como povo, como comunidade, termos mais consciência daquilo que efetivamente andamos a fazer lá fora, porque lá vão estar eles outra vez na linha da frente, com medo que isto comece a aumentar e tenhamos que decidir quem é que vai para um ventilador E quem é que não vai? Que é dramático. Não chegamos a isso, graças a Deus. Falei, António, se te recordas, naquela altura do confinamento, que eu estive a trabalhar sempre em casa, em teletrabalho, lembro-me disso. Falei com um médico que estava em Barcelona e fiz-lhe essa pergunta, e até o pus à vontade se não quisesse responder, e eu reparei que mesmo a responder, ele confirma isso, que muitas vezes tiveram que fazer isso, mas eu percebi nele que é algo que marca um médico ter que fazer isso. Dizia ele que isto só se fazia na guerra. Para o médico é uma violência, tremenda. Antes de terminar, tenho aqui, pediste muito bem, pois ontem os bombeiros voluntários de Paços de Sousa fizeram o seu aniversário e tu querias deixar aqui, obviamente, uma palavra a essa cooperação. Pronto, é evidente, também uma palavra de agradecimento por todo o trabalho que os nossos bombeiros têm feito e olha, e nem de propósito, na sexta-feira tivemos um debate, também uma parte, um ponto da ordem de trabalhos do plenário foi precisamente tratarmos de como é que os apoios estão a chegar ou não estão a chegar aos nossos bombeiros, às nossas corporações. E uma palavra de apreço pelos nossos bombeiros de Paços de Sousa, que têm estado sempre também na linha da frente e, portanto, um grande bem-aja para eles. Muito obrigado, António. Desejo-te uma boa semana.
pelos nossos por ti interesses. Nós também. sabes que estamos sempre atentos ao teu trabalho, porque és uma cara nova e nós orgulhamos muito de ter um deputado como tu aqui no Novo Canal. Muito obrigado e até para a semana. Foi a Democracia em Debate com o Dr. António Cunha, que nos trouxe estes temas tão pertinentes e alguns conselhos e algumas preocupações. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.